senhores, beleza? Sejam bem-vindos, todos bem? Vamos conversar a respeito de uma questão que foi pedida no concurso da Fundação Carlos Chagas, Defensor Público de São Paulo, 2012, tá? Refere-se à teoria do delito. Vamos lá? Farei a leitura aqui na tela para facilitar o entendimento. Senhores, em direito penal, o erro, pessoal, você já sabe que é a falsa percepção da realidade. Em direito penal, o erro, alternativa A, de tipo, se for invencível, exclui a tipicidade dolosa e a culposa. Senhores, se o erro for vencível, ou seja, poderia vencer, essa é a ideia. Como ele errou, ele não quis, afasta dolo e o agente responderá por culpa se o crime admitir. Agora, se for invencível, ou seja, qualquer pessoa naquela situação faria a mesma coisa, afasta dolo e culpa, por nada responderá. Então, se for excusável, afasta dolo e culpa. Se for inexcusável, afasta dolo e o agente responde por culpa se o crime admitir. De novo, de tipo, se for invencível, ou seja, qualquer pessoa faria a mesma coisa. Exclui a tipicidade dolosa e a culposa, certo? Certo, beleza. Agora B. O erro que recai sobre a existência de situação de fato que justificaria a ação, tornando-a legítima, é tratado pelo Código Penal como erro de proibição, excluindo-se, pois, a tipicidade da conduta. Senhores, não é uma verdade. Por quê? O artigo 20, parágrafo 1º, ele fala da discriminante putativa. Ou seja, o agente supõe uma situação que, se de fato existisse, tornaria a ação legítima. Então, senhores, não é isento de pena. Maravilha? A legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária, que é a discriminante putativa, na verdade você não pode confundir com a discriminante real. A legítima defesa real, antijuridicidade. A legítima defesa putativa é culpabilidade. Então nós temos a legítima defesa exculpante, essa é a ideia. E ele está dizendo o seguinte: o Código Penal trata como erro de proibição. Não tem nada a ver com o erro de proibição do artigo 21. Beleza? Até aqui? Erro de proibição excluindo-se, pois, a tipicidade da conduta, não. O fato continua sendo típico, porém não antijurídico na legítima defesa putativa, discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º. Portanto, a B está incorreta. C. O erro de tipo exclui o dolo e a culpa grave, mas não a culpa leve. Senhores, não tem nada a ver isso. Por quê? Porque o erro de tipo, se for excusável, afasta dolo e culpa. Se for inexcusável, afasta dolo e ele vai responder por culpa se o crime admitir. Não fala culpa grave, culpa leve. Maravilha? Portanto, a C está incorreta. O erro de proibição é irrelevante para o direito penal, pois nos termos do caput do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. Senhores, o desconhecimento da lei realmente é inexcusável, mas tem situação que você tem de aplicar o erro de proibição. Não é irrelevante. O erro de proibição não é irrelevante para o direito penal. Ele é relevante, beleza? Até aqui, se for vencível e invencível, ou seja, o erro de proibição é relevante e mexe lá com culpabilidade. Ele pode ser isento de pena ou pode ter uma pena diminuída. Maravilha? Até aqui, então é relevante. Portanto, a alternativa D está incorreta. E o erro de proibição exclui a consciência da ilicitude, que desde o advento da teoria finalista, integra o dolo e a culpa. O erro de proibição exclui a consciência da ilicitude, até beleza. Que desde o advento da teoria finalista, integra o dolo e a culpa. Ou seja, senhores, desde o advento da teoria finalista, integra o dolo e a culpa? Não, senhores.
O erro de proibição, com o advento da teoria finalista, o dolo e a culpa, eles foram transportados da culpabilidade para o fato típico, permanecendo a culpabilidade, senhores, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, que decorre o que? O erro de proibição e potencial e exigibilidade de conduta adversa, sendo o dolo e a culpa estão na tipicidade e não na culpabilidade finalista, beleza? Ou seja, é uma conduta com intenção. Essa é a ideia. Toda conduta humana tem um fim, segundo Hans Welzel, autor da teoria finalista. Portanto, a alternativa A está correta. O erro de tipo, se for invencível, exclui a tipicidade dolosa e a culposa. Maravilha? Grande abraço, sucesso, tchau!